Bom dia, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica, para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas, músicas. Hoje nós vamos falar sobre dia 7, que é amanhã, é o dia da independência do Brasil, que foi proclamada em 1822. Segundo o site historiadobrasil.net, fonte deste meu relato, D. Pedro não acatou as determinações feitas pela coroa portuguesa, que exigia seu retorno para Portugal em 9 de janeiro de 1822, quando D. Pedro negou, e afirmou que ficaria no Brasil. Então esse dia 9 de janeiro, todo dia 9 de janeiro é comemorado como o dia do fico. Eu lembro direitinho disso daí quando nós estudávamos, Dia do fico. Logo após este dia, D. Pedro I tomou várias medidas com o objetivo de preparar o país para o processo da independência. Então ele organizou a Marinha de Guerra, convocou uma Assembleia Constituinte, determinou o retorno das tropas portuguesas, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter aprovação de D. Pedro. Visitou São Paulo e Minas para acalmar os ânimos, principalmente entre a população que estava exaltada em várias regiões do país. Ou seja, foi assim um trabalho imenso, No dia 7 de setembro do mesmo ano, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. A proclamação foi feita por D. Pedro I às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. As causas foram vontade de grande parte da elite brasileira em conquistar a autonomia política, sempre a elite, Desgaste do sistema de controle econômico com restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa no Brasil. Na verdade não parece altos impostos só colocado pela coroa portuguesa, agora está colocado pela a não coroa brasileira também. Tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. A professora Selma fala sobre a colonização do Brasil pelos portugueses no quadro Conhecendo Política com Selma Prado. Eu aconselho vocês a assistirem todos os quadros, porque é bem interessante, Vocês podem também, inclusive, fazer perguntas, fazer colocações através do e-mail deborahistorica@gmail.com, deborahistorica@gmail.com. Bom, o Museu do Ipiranga, infelizmente fechado há 5 anos para a reforma, é oficialmente conhecido como Museu Paulista da USP, inaugurado em 7 de setembro de 1895 como Museu de História Natural e marco representativo da independência da história do Brasil, paulista. Seu primeiro núcleo de acervo foi a coleção do Coronel Joaquim Sertório, que constituía um museu particular em São Paulo. No período do centenário da independência, em 1922, foi reforçado o caráter histórico da instituição. Formaram-se os novos acervos, com destaque para a história de São Paulo. Realizou-se a decoração interna do edifício, com pinturas e esculturas apresentando a história do Brasil no saguão, escadaria e salão nobre. Foi intitulado Museu Republicano, Convenção de Itu, extensão do Museu Paulista no interior. Ao longo do tempo, houve uma série de transferências de acervos para diferentes instituições. A última delas, em 1989, para o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. A partir daí, o Museu Paulista vem ampliando substancialmente seus acervos referente ao período de 1850 a 1950 em São Paulo. Atualmente, o Museu Paulista possui um acervo de mais de 125 mil unidades entre objetos, iconografia e documentação textual do século XVII até meados do século XX. Significativo para a compreensão da sociedade brasileira, especialmente no que se refere à história paulista, e conta com uma equipe especializada de curadoria. Desenvolve também um projeto de ampliação de seus espaços físicos. O Museu do Ipiranga fica na Brigadeiro Jordão 149, logicamente Ipiranga, Esse texto foi mesclado com informações no site Museu Paulista da USP e História do Brasil. E uma coisa assim muito triste que aconteceu foi o incêndio,
no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Então, assim, sem comentários, né? O que eu acho mesmo, né, não falando sobre política, mas sobre situação, é que nós estamos sendo, está sendo negado a conhecermos a nossa história. Então, imagina um museu importantíssimo desse, como o Museu do Ipiranga, estar fechado há 5 anos para reforma. Como assim? Eu não entendo. 5 anos com engenheiros profissionais competentes para fazer isso, né? Então isso daí é inaceitável. E agora o incêndio do museu no Rio de Janeiro. Então essas coisas são inaceitáveis, tá? Para a gente relaxar um pouquinho e lutar um pouquinho, sentir no coração um pouquinho do Brasil, nós vamos ouvir o hino da independência do Brasil, o compositor Dom Pedro I. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjavam da perfídia do tortilho, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já tornaram varonil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe
gosto, tá, de todos os hinos, conheço todos os hinos e eu acho que está na hora de a gente também conhecer um pouco mais dos hinos e ter um pouco mais de amor pelo Brasil, pelo nosso país. Infelizmente eu acredito que aqui nós temos apenas brasileiros, no qual, ao meu ver, brasileiro significa quem mora no Brasil, né? Deveríamos ter brasilianos, que são aqueles que nascem e amam o próprio país. Nós falamos aqui dos soldados, né, com o tenente do exército, que o Brasil tem que amar os soldados, assim como o povo tem que amar o Brasil, entendeu? Então nós temos... E para encerrar este programa, nós vamos tocar uma música de Girolamo Frescobaldi, nascido em Roma, na Itália, e considerado como um dos maiores compositores de música para cravo do século XVII. Quem não sabe o que é cravo, procura na internet, tá? E ele foi também um organista muito reconhecido. Nós apresentamos essa música, ela chama Se Laura Spira, está interpretada por Job Spaziani, que é o meu irmão, que muitos dos meus colegas que estão no Face conhecem, tá? E no violão Tiago Abdala, um excelente violonista, tá ok? Então, gente, apreciem essa música deliciosa e um beijo para vocês, até o próximo programa. Se l'ora spira tutta vezzosa, la fresca rosa ridente che sta, la siepe ombrosa di bei smeraldi, d'estivi caldi che l'or non ha. O varia valiglia che venite, li ferrari di fiore di beltà, or che si chiaro il vago fonte, dall'alto monte al mar s'andrà. Sul dolci versi spiega l'augello e l'arbuscello fiorito sta, un volto bello all'ombra accanto, sol si levanto da bel pietà. Accanto al canto di fior ridente, scacciati i venti di crudeltà. Accanto al canto di fior ridente, scacciati i venti di crudeltà. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br.